João, capítulo de número 4, verso 1 em diante. Diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, complete isso para mim, por favor, e era-lhe necessário. De novo, e era-lhe passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. E você diga amém por essa palavra. Agora, olhe para alguém com convicção. Quando eu disser 3, libere uma palavra profética que vai nortear o rumo deste ano na vida dessa pessoa. Quando eu disser 3, você vai olhar para alguém e vai dizer para esta pessoa com convicção. Você vai dizer assim: olha, você vai passar. Calma que eu não contei até 3 ainda. Mas quando eu disser 3, você fala com vontade, tá bom? É 1, pegue na mão dessa pessoa e não faça disso um momento esquisito. É 2, pegue com firmeza e não seja fresco. 2,5, sacode essa pessoa e diga para ela: você vai passar. Vai passar, aleluia, vai passar. 2020 será um ano de passagem extraordinária. Quem acredita nisso, mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmão, tem algumas coisas na nossa vida que, se a gente não passar por elas, elas passam pela gente. Camille, tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Por exemplo, os hebreus passaram pelo meio do mar. Os egípcios, o mar passou por eles. Tem diferença. Quando os fariseus ouviram dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, e olha que o texto é claro, João está sendo fiel ao que de fato acontecia. Olha o que ele diz: se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Mas por quê? Manifestou-se uma palavra de comparação, querendo ali trazer uma competitividade, uma comparação infeliz, cuja real intenção era tentar saber quem era melhor, né? E obviamente que isso não precisa de comparação, porque Jesus é Senhor, e João Batista fazia isso com muita frequência, deixando claro que ele era o Cristo. Mas, em razão desse falatório dos fariseus, a atitude de Jesus é deixar a Judéia, lembrando aqui que ele não deixou porque a situação estava ruim, lembrando aqui que ele não saiu porque estava havendo algum problema entre os discípulos dele e os discípulos de João Batista. De maneira nenhuma, pelo contrário, se João Batista fazia o que fazia sozinho, imagino que os dois juntos agora estavam fazendo no deserto da Judéia. Aquele deserto nunca ficou tão lotado, nunca houve tantas manifestações extraordinárias e tanto mover de arrependimento com esses dois trabalhando junto. João Batista ministrava o que ele fazia e ele comprovava quem de fato era, estando ali, ainda que não batizasse. Mas porque começou a comparação, para que a obra de Deus continuasse a ser feita com excelência, com diligência, para a glória de Deus, Jesus deixa a Judéia. Todas as vezes que houver comparação, Jesus vai deixar. Jesus não fica em ambiente de disputa, não fica.
Se vai dirigir um trabalho, vou trazer aqui porque fulano é melhor. Se quer convidar alguém porque o outro é maior. Se quer dirigir culto porque o outro faz assim ou faz assado melhor. Meu irmão, vai estar todo mundo nesse culto. O melhor pregador, o melhor cantor, menos Jesus. Porque Jesus não fica aonde tem disputa. Segunda coisa que a gente precisa aprender é que se você olhar o texto, você vai perceber de cara que comparação é coisa de fariseu. Crente não faz isso. Crente não tem essas conversas. Crente entende que cada um atende um propósito no seu tempo. Vendo isso, Jesus vai deixar a Judéia. Vendo que ia deixar a Judéia, dedica-se a fazer e a ser útil em uma outra coisa que precisava ser feita. E como é que nós sabemos que esta outra coisa, que é passar em Samaria, precisava ser feita? O texto diz que ele deixa a Judéia porque quer ir para a Galileia. Eu quero que você grave muito bem, geograficamente, isso na sua mente. Jesus não está deixando a Judéia porque quer ir para a Samaria. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Então, se você está me ouvindo, responda para mim, por favor. Jesus está deixando a Judéia porque ele quer chegar aonde? Galileia. Vamos lá, 75% respondeu certo, o restante errado. De novo. Jesus está saindo da Judéia. Você leu comigo. E ele não quer chegar em Samaria. O destino final de Jesus não é Samaria. Jesus decide deixar a Judéia porque ele quer chegar aonde? Galileia. Deixou a Judéia para seguir, para ir outra vez para a Galileia. Entenda isso porque isso é profético. Judéia, sul. Região sul. Todo sul fala de extremo. Todo sul fala de ponta. Galileia, norte. Então vamos lá. Judéia é? Galileia é? E Samaria é centro. Geograficamente falando, está bem no meio. E é a trajetória a pé mais curta para conseguir chegar da Judéia para ir para Samaria. Você aprendeu isso aí em geometria, aritmética. A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. É uma linha reta. Então Jesus está na Judéia, região sul, e deseja ir para a Galileia, que é região norte. Eu particularmente acho o destino muito profético. Porque olha, ele quer ir para a Galileia, que é região norte. Norte. Norte fala de rumo. Norte fala de direção específica. Norte fala de uma reta com propósito. Quem aqui nunca teve uma mãe ou um pai que de vez em quando acordava você cedo para ir para a escola e vendo que você não queria levantar, ou vendo que já fazia 18 anos e não trabalhava e te dava um sacode dizendo: "Ô menino, tu tem que dar um rumo, tu tem que dar um norte para a tua vida." Direção. Então ele está saindo da ponta, está indo em direção ao norte, que é a Galileia. Mas no meio fica Samaria. Bem no meio, numa região montanhosa, fica Samaria. E aí Jesus vai expressar aos seus discípulos, e eu gosto de ler essa parte em João, porque João não traz a narrativa só do que Jesus fazia, mas ele contava sempre qual era a motivação pela qual Jesus fazia o que fazia. E isso torna o texto dele mais específico. E a palavra utilizada aqui no grego está ligada à necessidade, a precisar, à utilidade. Ou seja, não está ligada à vontade, está ligada à necessidade, como nós lemos. E era-lhe necessário passar por Samaria. Necessidade é diferente de vontade. E por que Jesus não expressa vontade, mas expressa necessidade na sua passagem por Samaria? Por dois motivos. Primeiro, porque o destino é a Galileia, não é Samaria. E segundo, porque necessidade é aquilo que eu preciso fazer. Vontade é aquilo que eu quero fazer, mesmo quando eu não preciso fazer. E o que está claro no texto é que Jesus não está passando lá só porque quer. Jesus está passando lá porque é necessário. E tem diferença, irmã Camila? Tem muita diferença. Tem coisas na minha vida que eu quero fazer, mas não devo. Tem outras que eu não gosto, mas por dever, faço. Quem é que levanta 4 horas da manhã para ir trabalhar? Levanta a mão aí. Você levanta porque gosta? Não. Você levanta porque é necessário. Necessário. Coisas que você não gosta, você simplesmente não faz. Mas dependendo do grau de responsabilidade que você tem, você precisa fazer mesmo que você não goste. Seja bem-vindo à maturidade.
seja bem-vindo à responsabilidade. É compreender que chegou a hora de fazer coisas que às vezes não estão ligadas à minha vontade, mas estão ligadas à utilidade, à necessidade de resolver aquilo que precisa ser resolvido. E para você não achar que eu estou colocando Jesus de partidarista, até porque eu não estou pregando para ele, estou pregando para vocês a exemplo do que ele fez. Jesus vai passar por Samaria e ainda que aparentemente não esteja movido por uma vontade avassaladora, está indo para cumprir um propósito, porque quando você tem um chamado, o que você precisa fazer é maior do que o que você gostaria de fazer. E por que em tese Jesus não precisa soltar rojões e fogos para dizer que vai passar em Samaria? Por que não? Porque Samaria é território de errados. Samaria é território de quem errou e não sabe e não pode se consertar. Samaria é terra de quem vacilou. Samaria é terra de quem voltou atrás. Samaria é terra de quem entrou no erro e não está vendo a porta de saída para o conserto. Jesus vai falar isso abertamente quando a mulher que tinha agora um homem que não era dela depois de ter 5 maridos. Jesus vai conversar com ela no poço e diz assim para ela: então tá bom, traz aqui o seu marido, porque ela aceitou a água viva que ele falava. E aí ela diz: olha, eu não tenho marido. Ele diz: tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5 maridos e o 6º que tu está agora não é o teu marido. Aí ela disse assim: vejo que és profeta. Aí olha só, parece até que ela tá mudando de assunto. Depois que ela percebe que o pecado dela fora revelado, aí ela olha para ele e diz assim: mas aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? A gente não lê essa parte porque não é o epicentro nessa noite, mas só para você entender que tipo de terra Jesus está pisando. Aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? A impressão que dá é que ela está mudando de conversa, porque acabou de falar de pecado e como é que ela de repente entra no assunto para falar de adorar? Mas é porque você tem que entender que a adoração não tem nada a ver com a nossa visão ocidental. A visão oriental de adoração instituída pelo próprio Deus a Moisés e a seu povo liga a adoração ao seguinte: a entregar oferta. Aonde é que eu levo o sacrifício? Então ela não está mudando de conversa, pelo contrário, uma vez que o pecado foi revelado, ela agora quer saber aonde conserta. O que ela está dizendo é: mas aonde é que eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar? No templo ou no monte? É isso que ela está dizendo. Ela não está fugindo, meu irmão, do conserto. Ela não está fugindo do acerto. Ela só está dizendo para ele: me mostra onde está a porta. Porque o pecado na vida de quem erra faz isso. Ele dá para a gente um acesso de entrada. E depois que a gente está lá dentro, a gente não sabe como sair. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. O diabo faz isso. Facilita o acesso pelo qual você vai entrar. A carne faz isso, facilita a ponte de construção para o erro. Mas quando você quer o retorno, você não acha saída. Então quando ela diz aonde se deve adorar, traduzindo em miúdos, o que ela está dizendo é: aonde eu entrego uma oferta para ser livre desse pecado. Aonde eu adoro. E por que ela diz isso? Porque ela sabe que em Samaria tem um monte. E tem um monte onde também se adora a Deus. Ao Deus de Israel. O problema é que o Deus de Israel não se manifesta lá por 2 motivos. Primeiro, Jerusalém é o lugar onde está o sacerdócio legítimo. Segunda coisa, Deus não divide a sua glória. No mesmo altar que Deus é adorado, do lado tem altar de Moloque, do outro lado tem altar de Baal, do outro lado tem altar de Azera. Então ela não quer criar um cenário de que foi perdoada. Quando ela percebe que está diante de um profeta judeu, rabi, mestre, conhecedor da verdade, aí ela diz: me dá aí essa resposta. Por quê? Porque eu quero me consertar. E aí você começa a entender por que gente que não errou tem que passar por lugares que não queria passar. Aí você começa a compreender por que gente que não pecou tem que passar por relacionamentos de gente que pecou. Aí você começa a entender por que o vento do vizinho soprou na tua casa, se não havia legalidade. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Jesus vai passar lá por um motivo. Não é vontade, é necessidade. É aprender a fazer o que precisa ser feito. E quando eu compreendo o que devo fazer, o que precisa ser feito, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo para ser famosinho, vivo para ser útil para a glória de Deus. Quando Jesus passa por ali, vai trazer possibilidade de conserto. Sabe o que Deus está dizendo? Esperamos que os errados se consertem, mas dos errados Deus não espera nada. Não, Camila, não.
Por que não? Porque eles precisam saber onde está a saída, precisam saber onde está a porta, precisam de um sacerdote para oficializar o ato, precisam de uma entrega para legitimizar o perdão. Como é que um errado se conserta se o certo não mostra para ele aonde é o caminho? E a gente tem evitado resolver pendências nesse ano. Porque achamos que é o outro que tem que vir. E é o outro que tem que falar. E é o outro que tem que se manifestar. E o Senhor está dizendo, e se eu te disser que deles eu não espero nada, mas de você eu estou esperando uma posição há um tempo. E tem gente aqui que está querendo se omitir daquilo que precisa fazer, porque sabe que a situação é um enrosco, sabe que a coisa é difícil, sabe que se meter a mão vai rolar conversa constrangedora, e aí você quer se eximir. E aí eu estava sentada ali e disse, Jesus, é para eu falar isso? E o Espírito Santo disse, fala para eu não te vergonhar diante deles. Eu disse, então eu vou falar, porque quem paga minhas contas é o Senhor. E aí o Senhor falou assim para mim, diga para eles que a casa sacerdotal de Eli não foi extirpada por causa do pecado de Ofni e Finéias. A casa de Eli foi extirpada por causa da omissão dele diante do pecado dos seus filhos. O que mais tem matado gente na igreja não é o pecado, é a omissão de quem sabe onde está o conserto, mas bota poeira para debaixo do tapete. A omissão de quem sabe que precisa revelar, que precisa falar, mas não fala. Eu não vou me meter, eu não vou dar a cara para bater. E ainda tem esses outros aqui que eu gosto ainda mais. É os que dizem assim, não fui eu que comecei isso. Quando eu entrei, fulana ela já não se dava com Beltrana. Quando eu entrei, ciclano já não gostava do pastor fulano. Pega na mão de alguém aí agora. Camila, eu não gosto, não estou perguntando se tu gosta. Pega na mão de alguém aí agora. Você não vai fazer só o que quer, vai fazer o que precisa ser feito. Pega na mão de alguém aí agora. Sacode essa pessoa até ela acordar desse friozinho. Sacode ela e diga para esta pessoa, não interessa quem começou. Não está fraco, diga, não importa quem começou, importa que você vai terminar. Receba de Deus autoridade, receba de Deus ousadia, receba de Deus unção para destruir julgos antigos em terras de errado. Quando Jesus diz, tu sabes que a salvação vem dos judeus, ele está dizendo, você sabe que quem errou nessa parada foram os samaritanos. Então se você quer consertar de verdade, você tinha que ter procurado um sacerdote judeu em Jerusalém. Só que Jesus só está falando o que é certo, mas sabe que não é possível ela fazer isso. E isso explica por que ele está lá. Pense num samaritano procurando um sacerdote em Jerusalém. São cães. A gente não deixa nem entrar. Quando a motivação de arrependimento e de conserto for sincera, você não vai até a porta. Deus dá um jeito da porta, vira até você. Jesus vem até Samaria e diz, você sabe que a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo, se o seu perdão, se você quisesse o perdão legítimo, ele deveria ser feito por um sacerdote em Jerusalém. Mas ele sabe que isso não é possível. Aí eu acho lindo. Porque aí ele olha para ela e diz assim, mas agora, a hora chegou, vem e fala contigo. Sabe o que ele está dizendo? O tempo é meu, o tempo sou eu. Nas entrelinhas, se eu fosse expressar a grosso modo, o que Jesus está dizendo para aquela mulher é, chegou tua hora, minha filha. E agora, se chegou minha hora, então como é que eu faço? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não está quebrando um princípio para exercer perdão. Jesus está manifestando o princípio onde não havia possibilidade de conserto, mas havia motivação sincera de pedido de perdão. Então ele olha para ela e diz, a hora já vem, chegou e fala contigo agora, em que os verdadeiros adoradores, compreenda, verdadeiros adoradores aqui não é quem canta bonito, quem prega bonito, nem quem adora bonito. Verdadeiros adoradores aqui está atrelado ao mesmo contexto. Significa, chegou a hora em que os verdadeiros pecadores
adoradores arrependidos não adorarão ao Pai só no templo ou no monte, mas o adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que ele está dizendo? Filha, você precisa de um sacerdote, aproveita que eu sou o sumo. Filha, você precisa de um cordeiro, aproveita que eu sou imaculado. Filha, você precisa de sangue, recebe teu perdão, porque já já vai ser derramado. Oh, e ele perdoa ela. Ele perdoa ela. Ela começa a perceber que não está diante de um profeta. Ela diz: eu sei que o Messias, sei que o Messias vem. Está toda errada, mas sabe da verdade. Está arrebentada, mas sabe da palavra. E você vem para cá e diz para mim: Camila, eu estou desviado. Que desviado nada, tu é crente. Está desviado quinta-feira à noite, pegou chuva, saiu do trabalho, veio direto para o culto, está na casa de Deus. Está doido para ir no banheiro, mas já está recebendo tanta palavra que diz: não saio daqui nem a rodo. Desviado, tu é crente, conhece a palavra, conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta diz: a poder, ainda é fervoroso no sangue de Jesus. Tu é crente, tu conhece a palavra, tu sabes que o Messias vem, tu sabes que o Messias vem, tu sabes que o Messias vem. Só que a gente joga para o futuro coisas que Deus quer fazer no presente. Eu sei que o Messias vem. Ela está agendando o concerto, só que o concerto agendou o dia dela para hoje, igual você. Oh, aleluia! Logo logo eu me conserto, final do ano eu me acerto, mês tal eu caso, aí eu me decido com Jesus. E Jesus está dizendo: ei, o que você colocou para o futuro eu coloquei para esta noite. Ele olha para ela e diz: sou eu que falo contigo. Oh, aleluia, aleluia. Você vai passar, você vai passar. Deus trouxe gente hoje aqui que precisa passar. Uma viagem da Judeia para a Galileia, obrigatoriamente, se fosse feita por um qualquer outro judeu que não Jesus, ela levava 6 dias. Quantos dias? Porque o judeu deixava de atravessar o centro de Samaria e dava toda uma volta na montanha de Samaria. Dava todo em volta, uma volta no entorno de Samaria. Para quê? Para não ter que topar com nenhum samaritano. Então, se um judeu saísse da Judeia para ir para a Galileia, ele dava toda uma volta no entorno de Samaria. E isso fazia com que a viagem fosse acrescida de mais 3 dias. Então, uma viagem da Judeia para a Galileia durava 6 dias. Aí Jesus diz: é necessário passar por Samaria. Em 2 dias ele chega. Jesus não dá volta na montanha. Jesus atravessa e sobe. Está entendendo? Crente não é covarde. Mulher de Deus não tem medo de conversas difíceis. Homem de Deus não tem medo de situações constrangedoras das quais precisam ser conversadas. Pai que é pai não pede pastor para falar com o filho dele aquilo que ele precisa falar. Ele sobe a montanha e vai, ele passa. Mãe que é mãe não entrega a maternidade para a melhor amiga só porque ela concursou uma faculdade que você não fez. Mãe que é mãe senta no filho e diz: não tenho metade da tua faculdade, mas sou tua mãe, senta aí. E passa, sobe, dá teu jeito. Passar por Samaria não é fácil, é uma região montanhosa, é uma região de esforço. Só que o que você precisa ter em mente é que Samaria não é lugar de sua estada final. Samaria é lugar de... Jesus não disse é necessário morar em Samaria. Jesus disse é necessário... Só que nós estamos tratando o meio como se fosse o fim. Estamos vivendo períodos intermediários com convicções de que são finais. Estamos vivendo períodos difíceis como se fossem os últimos períodos da nossa vida. Estamos protelando situações que deveriam ser passageiras e estão se tornando bagagem pesada na caminhada, porque não estamos entendendo que aquilo não é eterno, é passageiro. Todas as vezes que um judeu saía da Judeia para ir para a Galileia,
tendo que fazer a viagem de 6 dias para não ter que topar com nenhum samaritano, ele tinha que levar mais roupa, mais água, mais comida. E com isso ele saía de casa com muita bagagem. Para eu saber que você está me ouvindo, completa para mim. Ele saía de casa com muita. Ele fazia a viagem com muita. A travessia com muita. Nômades salteadores do deserto arrebentavam uma série de caravanas dos judeus. Por quê? Porque eles saíam de casa da Judeia para chegar na Galileia, levando uma carga muito pesada, e se tornavam alvos fáceis de gente que vive do que o outro carrega. Bandido do deserto não tem casa, ele sobrevive da tenda que você leva nas costas. Então, se você sai com carga pesada, dá para repartir no bando, porque bandido no deserto não anda sozinho. Camila está inventando. Pergunte para Jesus na parábola, da onde saiu a ideia da parábola do bom samaritano? Aonde foi que o sacerdote, aonde foi que o samaritano estava arrebentado? Na Machúria Raia. Ou melhor, o homem assaltado, onde ele estava? Jesus está usando um exemplo que era comum, de gente que saía cheio de carga para não ter que topar com o samaritano. Aí escute aí, muita carga. Você diz, eu vou chegar, mas não alivia a carga. Sabe qual é o triste? A gente vai muita carga, a gente leva muita carga para não ter que passar pelo meio e depois fica arrebentado no meio. E nem é arrebentado pelo que a gente pensou que ia nos arrebentar. É arrebentado por um assalto. Camila, não entendi. Vai entender. Jesus trouxe gente aqui para dizer, não te chamei para dar lucro para o inferno. Não te chamei para que aquilo que você guarda em você, para que aquilo que você concentra na sua viagem, não te chamei para as experiências ministeriais que você desenvolveu se tornarem cargas pesadas na sua caminhada, fazendo de você um alvo fácil. Agora Jesus não leva carruagem, nem carreta pesada. Jesus chega em Samaria e pede água no vaso da samaritana. Passa pelo meio. Completa aí para mim, por favor. Jesus passa pelo meio. Jesus passa pelo meio. Mais forte, toda a galeria junto. Jesus passa pelo meio. Jesus está dizendo, você não será feliz no final se continuar caminhando e ignorando o que te aconteceu no meio. Não pode ignorar o que aconteceu no meio. Ah, Camila, no meio eu tive um filho, mas agora estou casado, mudou tudo. Volta lá, passa pelo meio, registra teu filho, dá pensão para ele. Não interessa o casamento que você está vivendo agora. Ah, Camila, eu tive problemas com o pastor fulano de tal, mas agora estou vivendo uma nova história. Daqui a pouco essa pendência vai gritar no meio do teu caminho. Jesus trouxe gente hoje aqui para te dizer, Samaria não te para, mas se você evitar, paralisa a tua chegada na Galileia. Eu deixei claro aqui 2 coisas. Primeira, Judeia, região sul. Samaria, meio. E Galileia, norte. Isso aí. Você diz, eu já tive que deixar tanta coisa. E ainda vou ter que passar por isso? Você está aí no seu lugar dizendo isso? Já passei por muita coisa, não vou resolver isso. Não vou passar por isso. Não vou ter essa conversa. Você está pensando o quê? Que vai prosperar como adorador, como servo do Senhor, como pastor, tendo uma pendência de 10 anos sem falar com teu pai? Ele vai no meio. Passa pelo meio. Jesus está dizendo, você está reclamando pelo que você tem que passar? Eu te tirei do sul. Sabe o que isso significa? Ponta. Você pensava que já estava bombando, mas o céu estava olhando e dizendo, tu acha que está bombando, mas e se eu te disser que você ainda está na ponta? Você passa pelo meio e acha que não vai suportar. E Jesus está dizendo, e se eu te disser que isso aí é só o meio, é só lugar de passagem, não é o teu final. Pare de tratar essa situação que você precisa resolver como se ela fosse o final. Pegue na mão de alguém aí agora. Mas é daquele jeito que você sabe como. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela, melhor é o fim do que o começo. Olhe para ela e diga, suporte o meio e se alegre no fim. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo à igreja?
Oh, quem está entendendo? Quem está entendendo? Agora olhe para cá, já estou caminhando para concluir. Não é porque você está dizendo que tem que passar. Aí eu vou fazer porque eu sou crente. Aí eu vou fazer porque Deus está mandando. Não é porque você sabe que como crente, como alguém que entende a vontade de Deus, tem que passar, que vai passar de qualquer jeito. Deus está me usando hoje aqui para dizer, já que vai passar, passa direito. Passa direito. Coisa que irrita. Crente que sabe que tem que passar, mas passa de nariz em pé. Olha, irmão, eu vim aqui, ó, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa. Se tu nem sabe o que me fez, está me pedindo perdão para quê? Não, Camila, porque às vezes a ofensa foi do outro, mas você sabe o dia que ofendeu. Não, mas não foi intencional. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi sincero. Já que vai passar, passa deixando perfume. Já que vai passar, faz quem errou ter saudade de você. Amalaxuri revassúria. Já que vai passar, não passa de qualquer jeito não atende da porta não, bota pra dentro, faz o bolo, cu o café, diz sente aí, na maracalaçoria. Fala para uns 3 aí, não deixa esse bolo quente do céu comigo sozinho não. Fala para uns 3 aí, diz, se vai passar, passa direito. Se vai passar, passa deixando perfume, passa fazendo bolo, passa derramando água, passa exalando perdão, passa manifestando comunhão, passa com dignidade, passa dignificando, passa honrando, passa agradecendo, passa adorando, passa cantando. Se vai passar, não deixa raiva, deixa saudade. Oh, aleluia! Jesus passa. Sem bagagem, chega rápido. Quanta gente já era para estar na Galileia, mas não chegou lá porque está dando volta. Não chegou lá porque está protelando a viagem, porque está ignorando o que está no meio. Não ignore mais o meio. Vivendo essa mensagem, aprendi 2 coisas. Primeiro, fazer a vontade de Deus não é fácil. Passar aonde Ele quer que a gente passe não é fácil. Só que a primeira me levou à segunda lição. Se a primeira é chegar à compreensão de que fazer a vontade de Deus não é fácil, a segunda te ensina a viver a primeira. Qual é a segunda? Aprender que fugir da vontade de Deus dá mais trabalho. Você diz assim, eu não vou passar. Mano do céu, Jesus arrebenta de um lado, fecha do outro, joga leito aqui, segura ali, aperta acolá. Até quem te amava vira a cara para você do nada. Jesus tem seus jeitos de fazer você amar a vontade dele. Você diz, eu não vou passar. Jesus está dizendo, um dia você vai me agradecer por ter tido o caminho de Samaria. E sabe o que acontece? Quando a gente está decidido a resolver, 50% do problema já resolve na nossa cabeça. Está na hora de você entender isso. A maior murrinhação da perturbação para pagar dívida, seja lá o que for, para resolver problemas de relacionamento, seja lá o que for, para resolver pendência espiritual, confissão de pecado, seja lá o que for, não é propriamente fazer, é resolver aqui, ó. Se você resolve aqui, você já vai disposto. Camila, não entendi, vai entender. Quem tem vontade já tem 50% do problema resolvido. Aí passa. Quando ele passa na calaxoria. Ah, Jesus. Quando ele passa, ela fica tão impressionada. E ele fica tão feliz com o nível de honra que ele recebeu em Samaria. Eu vou falar de novo. Ele fica tão feliz com o nível de honra. Os errados sabem honrar. O vacilão ainda se lembra da comida que você gosta. Quem te ama ainda se lembra do perfume que você usa. Você diz, alguém me odeia, e o que você não sabe é que este alguém está dizendo, que saudade. Só que errados não sabem como consertar.
Jesus chega lá, fica, e ele ia passar. Vamos lá, ele só ia e somente passou. Mas a mulher ficou tão doida, tão alegre, que ela começou a trazer os samaritanos tudo. Vambora, vê se não é esse o que está diante de mim, o Messias que havia de vir. Vem cá, vambora. Como é que você sabe que é ele? Ele me disse todas as coisas que eu fiz. Mano, o que ela fez era coisa boa? Ela está dizendo, rapaz, só pode ser ele mesmo, porque para confessar os pecados dessa mulher, vem todo mundo, começa a vir. O povo enche, recebe Jesus. Jesus ministra, Jesus é afagado, Jesus gosta, Jesus é gostado, Jesus ama, Jesus é amado. Sabe o que acontece? Tem gente, situações e coisas na nossa vida que a gente diz assim, eu vou só passar, mas não tem noção do quanto a gente vai ser honrado. Não tem noção do quanto a gente vai ser amado em lugares que foram difíceis a gente retornar. Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar. No lugar da vossa vergonha havereis dupla honra. Eu vou falar de novo. No lugar da vossa vergonha havereis dupla honra. Eu vou falar de novo enquanto o ministério e a banda se aproxima. No lugar da vossa vergonha havereis dupla honra. Quando a tua vontade for perdoar, quando o teu desejo for afagar, até quem não gostava de você vai passar a te amar, e quem fechava portas para você vai te indicar. Receba carisma do Espírito Santo, receba graça para promover concertos. Deus vai te usar como peça que une e não que separa. Eu vou falar de novo. Deus vai te usar como peça que une e não que separa. Eu vou falar de novo. Deus vai te usar como peça que une, não que separa. Orebara chore rebara séria. Ore candele manaragara e joreba. Queria só passar, queria que fosse rápido. Quando a gente tem que passar no que não suportaria, no que a gente acha que não aguenta passar, a gente quer passar rápido, sim ou não? A gente quer passar logo para poder passar rápido. Só que a gente se surpreende. E Deus me trouxe aqui para te dizer que acerca das pendências que você trouxe de 2019 para 2020, você vai passar. E vai passar tão bem por elas, que não vai fazer só reconciliação, vai fazer também novos amigos. Que não vai somente fechar ciclos antigos, mas também vai abrir ciclos novos. Jesus passa, o povo ouve ele. E quando ele vai levantando já tarde, dizendo assim, vou-me embora, eu tenho que ir embora. Eu acho que foi samaritano que compôs aquela música, Fica Senhor, já se faz tarde. Só pode ter sido. Porque é Jesus levantar para dizer, vou embora. E eles dizem, fica Senhor, já se faz tarde. Não sei se é da época do Magdiel. A gente não combinou isso com o Ministério de Louvor não. Mas só esse pedacinho, eu não sei se tem crente aqui da época desse lançamento. Era uma canção que dizia assim, ó. Fica, Senhor. Ah, Bleia. Para pousar. Faz em mim morar a permanente. E aí a gente insiste. Diga só mais uma vez, o Espírito está fortalecendo alguém aqui. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Insiste. Fica, Senhor, meu Salvador. Eles diziam para Jesus, fica, Senhor.